Eu quero te dizer que isso não existe. Não é mais possível você se esconder de Deus. Não é mais possível você não ter a sua vida toda comprometida com o Senhor Jesus. Só é possível você ter uma decisão para Jesus ou você não ter. Não há mais a possibilidade de nós querermos andar um pouco com o Senhor e um pouco sem Ele. Ou então, teríamos que agir assim: Espírito Santo, sai de mim, que agora eu vou praticar aquilo que não te agrada. E daqui um pouco o Espírito Santo volta, que agora eu quero ser certinho, bonzinho, estar na igreja. O Espírito Santo não é nosso empregado. Quando vamos a lugares que não devíamos ir, quando praticamos coisas que não devíamos praticar, quando falamos coisas que não devíamos falar, entristecemos o Espírito Santo e acabamos apagando o Espírito Santo de dentro de nós. E para fazê-lo reacender, não é vindo na igreja, não é se fingindo de crente, não é fingindo seguir uma religião que acende de novo a chama. Meus amados, há uma construção a se fazer. Da mesma forma que o tabernáculo foi construído, o templo de Salomão foi construído, eu e você precisamos edificar um templo e um altar ao Senhor nas nossas vidas. E aí eu gostaria de seguir alguns passos com você. O primeiro deles é: nós precisamos saber os planos de Deus para nós. Se nós queremos ser o templo do Espírito Santo, e essa possibilidade é real, existe, esta é a vontade de Deus para nós, resta saber se é a nossa vontade. Se nós queremos ser esse templo de Deus, se nós queremos ser esse lugar onde a manifestação da glória de Deus vai estar nas nossas vidas, então nós precisamos saber quais são os planos de Deus para nós. E quando nós nos convertemos, na realidade eu falei, acho que falei aqui esses dias, não sei se falei, mas eu ouvi esses dias que a nossa última escolha, a nossa última decisão é entregar a nossa vida para Jesus. Porque depois dali nós não temos mais escolha. Nós não temos mais planos. Nós não temos mais sonhos. Porque daí precisamos saber quais são os planos de Deus. Quais são os sonhos de Deus para mim. Assim como Deus tinha um plano para o tabernáculo, assim como Deus tinha uma planta todinha nos seus mínimos detalhes para o templo de Salomão, Ele tem uma planta para a tua e para a minha vida. Diga para o seu irmão do lado: ei, irmão, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer construir um templo aí. Deus quer edificar um lugar especial, onde haja condições para Ele se manifestar. Porque nós chegamos até Jesus como estamos. E vamos ser sinceros, irmãos, chegamos bem sujinhos. Chegamos bem cheinhos de pecados, bem desobedientes, bem rebeldes, bem maltrapilhos. Não faz mal. O Senhor nos quer assim, mas Ele não quer nos deixar assim. Ele quer fazer de nós um templo perfeito, nos seus mínimos detalhes, medido, construído, enfeitado, decorado para Ele habitar. Então, em primeiro lugar, precisamos saber quais são os planos de Deus para nós. Que planos Deus tem a meu respeito? Como saber se eu
tiver intimidade com Deus? Se eu não buscar a sua presença? Se eu não quiser ouvir a sua voz? Como saber a planta do prédio se eu não tenho contato com Jesus direto, eu e Ele? Queremos que o pastor tenha contato com Deus, queremos que o líder tenha contato com Deus, mas eu não quero. Você precisa ter comunhão íntima com o Senhor. Você precisa saber quais são os pensamentos de Deus a seu respeito. Você precisa saber quais são os planos de Deus para você. E depois, meu amado, quando você sabe, quando você busca a Deus, quando você entende que Deus quer algo com você e Ele quer, Ele não rejeita ninguém. Ele tem um plano especial para cada um de nós. Mas nós precisamos receber esse plano, guardar esse plano, entender esse plano e compartilhar esse plano. Porque nós somos um corpo. Ninguém é chamado para ter um plano isolado no corpo de Deus. A mão não consegue sair correndo longe do corpo. O corpo é um só e precisa se movimentar de maneira harmoniosa. Precisa estar ligado com ligamentos, com a sua pele, com todos os seus órgãos funcionando bem. Então nós precisamos compartilhar o que Deus tem falado comigo. Você precisa compartilhar o que Deus tem falado com você. Você precisa fazer parte de um grupo que ora um pelo outro. Tá certo, nós temos uma intercessão na igreja, é verdade. As mulheres oram por todos vocês, por todos os líderes, mas e você? Não faz parte de um grupo pequeno de oração, de estudo da palavra, onde você compartilha o que Deus tem falado com você? Ei, você é precioso. Deus é tão maravilhoso que Ele não quer falar só comigo, que sou pastora dessa igreja. Ele quer falar com você. Amém. Quer te revelar coisas lindas, grandes, ocultas que você não sabe. Mas você precisa estar sintonizado com Ele. Você precisa querer ouvir, ver, entender. Amém. E principalmente, você precisa querer obedecer. No compartilhar, nós vamos ter a certeza de que é este mesmo plano de Deus para nós. Quando o irmão testifica conosco, é mesmo, puxa, eu tenho chamado para trabalhar com crianças. Puxa, é mesmo, acho que você tem mesmo. Que bênção, vou orar por você. No compartilhar os planos de Deus, nós recebemos a testificação da vontade de Deus para nós. Porque o corpo vai testificar que é aquela direção a ser tomada. Agora, muitas vezes nós estamos lutando com o corpo. Eu quero ir para um lado e o corpo está indo para o outro. E eu acho que o corpo está errado. E eu é que estou certo. E aí eu entro em luta. E aí muitas vezes queremos sair, mudar de igreja, deixar as coisas de Deus. Ei, pare. Pense, será que está todo mundo errado? Só você está certo? Será que é certo você querer fugir do corpo? Não caminhar com o corpo? Terceiro passo. Para a construção desse templo, nós precisamos dos dons e dos talentos que Deus nos dá para cumprirmos esse plano, para cumprirmos aquilo que Ele tem para nós. Quando entendemos o que o Senhor quer conosco, quando compartilhamos, vamos buscar de Deus. Deus, eu preciso ser capacitado para isso. Eu preciso ter os dons necessários para isso. E Ele dá. Amém. Ele é um Deus generoso. A Bíblia diz que Ele distribuiu dons aos homens. E Ele continua distribuindo dons espirituais, dons naturais. Mas nós precisamos buscar do Senhor. Mas quantas vezes gastamos as nossas orações
coisas para esse mundo. Coisas que vão ficar aqui. Coisas que não edificam nada. Coisas que são pura vaidade. Precisamos buscar os dons. Depois, precisamos buscar a provisão para cumprir os planos de Deus. E essa provisão, às vezes pensamos que é dinheiro, às vezes não é. Às vezes é um abraço do irmão, às vezes é um sorriso de alguém. Às vezes quando você caiu, porque nessa caminhada nós não somos perfeitos, nós caímos, mas alguém, em vez de pisar em cima de ti, te estende a mão. Ou você, quem sabe, não pise em cima do irmão que caiu, ele já está caído. Estenda a mão para levantar. E nós, povo de Deus, às vezes somos tão ruins. Quando alguém cai, a gente quer dar uma amassadinha para ele não se levantar mais. Mas nós deveríamos estender a mão. Dizer, meu irmão, você caiu, levanta, porque amanhã posso ser eu que estou caído. E vou precisar de uma mão que me levante. Então, a provisão para cumprir o plano de Deus é alguém que te diga, William, você tem futuro, meu irmão, vai em frente. Você vai ser um pai excelente, William. Ele vai ter mais um filho. Glória a Deus. Você está me entendendo, meu amado? Amém. Como nós precisamos da provisão dos irmãos. Às vezes é provisão financeira, sim. Quando alguém está disposto a ir lá para o outro lado do mundo para servir a Deus lá, precisa de alguém que invista na vida dele. Como está a Genesi lá, como Roger e Júlio, né, Roger? Glória a Deus. Como alguns que já estão lá, o Guilherme, o Kleber, a Marina. Marina, minha filha, enfrentou 2 terremotos essa semana. Glória a Deus por isso. Sabe o que ela me disse? Deus está com o mundo nas suas mãos, mãe. Não tem problema. Não é? Então, queridos, precisa dessa provisão. De alguém que esteja orando. De alguém que esteja abraçando. De alguém que esteja incentivando. Para que Deus cumpra o plano de Deus. Eu tenho pedido isso a Deus. Porque eu quero ser essa pessoa que vê o plano de Deus na vida de alguém. E que eu seja instrumento de Deus para que seja cumprido o plano de Deus naquela vida. Que Deus me livre de ser pedra de tropeço, de não deixar o meu irmão crescer, de não deixar meu irmão exercer o ministério que Deus colocou na vida dele. Que às vezes é difícil, irmão, porque às vezes parece que a coisa não anda, parece que o cara não se levanta, não faz o que é certo, mas a gente não pode desistir. Temos que estar ali para sermos igreja, sermos corpo. Porque o corpo, quando vai cair, a mão se defende, os músculos se enrijecem para não cair, para não machucar, para se levantar e seguir adiante. E nós precisamos ser o corpo de Jesus Cristo. Amém. A igreja.